foram chegando, foram aparecendo convites para pregar, virou líder, obreira, diácono, presbítero ou pastor. E em vez da oração aumentar, evidentemente a oração foi diminuindo. Evidentemente aquele fogo que tinha no coração, que ardia no coração, já não arde mais. Já não tem aquela vontade que tinha antigamente. E Deus pergunta: onde está Davi? O coração quebrantado que te colocou aonde você está hoje. Aonde está Davi? Com o coração quebrantado que te levou para patamares grandes, que te levou para ordenações de obreiro, diácono, presbítero, que te levou para um cargo dentro da igreja. Aonde está este coração quebrantado, Davi? Se estamos aqui, não é méritos nossos, isso é graça. E como sinal que Ele nos ama, um dia estávamos chorando em nosso quarto, quebrantados de coração, e Ele nos salvou. Quem sabe aqui existem pessoas que foram salvas por de repente passando por uma luta, conheceram o Deus que pode transformar vidas, mudar histórias, e você veio para a igreja, você entregou sua vida para Jesus, e no início você chorava. Os cultos de Santa Ceia faltavam lenços para enxugar as lágrimas, mas o tempo foi passando e Davi foi esfriando. Salmos 34, versículo 18: perto está o Senhor dos quebrantados de coração, Ele salva os contritos de espírito. Quando tinha alguém com o coração quebrantado, Deus estava perto. Quando tinha alguém com o coração quebrantado, Deus estava salvando. Quando tinha alguém com o coração quebrantado, Deus estava operando. Quando tinha alguém com o coração quebrantado, Deus estava agindo na igreja. Oramanturi clamas e andarai. A salvação foi tão grande que nos levou a patamares que não sonhávamos chegar. É mentira? É mentira? Sim ou não? Sim ou não? Eu não estou falando de patamares ministeriais, mas eu estou falando de família. E sabe o que eu entendo ao meditar a Bíblia Sagrada? Eu entendo Deus falando: sabe a sua família? Foi eu que te dei. Seu ministério, foi eu que te dei. Seu trabalho profissional, foi eu que te dei. A sua casa, foi eu que te dei. O teu carro, foi eu que te dei. E como troca, sabe o que você fez? Distanciou de mim. Não tem mais aquela intimidade. Perdeu o contato e já não ouve mais a minha voz. Parece que quanto mais Deus nos dá, mais nós nos afastamos dele. Quanto mais Deus nos dá, mais nós somos ingratos com ele. Sabe por quê? Se nós fôssemos parar para pensar o que nós temos, o que Deus ele nos concedeu até hoje, era para nós estar mais próximos dele. Era para esta geração ser a geração mais avivada. Era para essa geração ser a geração mais grata, mas é a mais ingrata, infelizmente.
está perdendo a presença. Mas eu creio que nos últimos dias o Senhor tem um avivamento para esta geração. O Senhor tem um despertamento para esta geração. Quem crê, levanta a mão, levanta a mão e dá glória. E Deus vira para Davi e diz: não é o que eu quero, mas eu vou permitir essa situação dolorosa para te trazer novamente para o lugar de quebrantamento. Eu não queria que você passasse por essa luta, Davi, mas vai ser necessário para eu trazer você de volta para a minha presença, porque eu te ungi, eu te levantei como um rei. Você subiu patamares, e aquela intimidade que você tinha comigo lá no campo já não tem mais, Davi. Eu vou permitir esta situação para te trazer para minha presença, Davi. Existem pessoas que estão com o coração inteiro, tão inteiro, que não cabe a presença de Deus. Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Mesmo ele carregando esta bênção do Senhor, por um determinado momento ele ficou distante da presença de Deus. Melhor um coração quebrantado, cheio de Deus, que um inteiro vazio dele. A Bíblia vai dizer da história de Davi, o caso dele com Betseba, em 2 Samuel capítulo 11, a partir do versículo 1. Imagino todos vocês que estão aqui conhecem essa história. Diz a Bíblia Sagrada que em uma certa ocasião, Davi ele não foi para a guerra, Davi ele não foi para a batalha, e ele ficou no palácio. E de repente ele levanta de tarde, ele chega nos umbrais da janela, e ele observa uma mulher tomando banho. E diz a Bíblia Sagrada que era uma mulher muito formosa, era uma mulher bonita, uma mulher atraente. De repente desperta no coração de Davi o desejo de conhecer mais aquela mulher. Logo ele pergunta: quem é aquela mulher? E de repente um dos teus servos fala: essa é a mulher de Urias. E Davi manda chamar a mulher. Betseba chega no palácio e de repente Davi deita-se com ela, e agora Davi adultera com Betseba. Diz a Bíblia Sagrada que esta mulher engravida, e agora a Bíblia vai dizer que ela manda dizer a Davi que estava grávida dele. Davi então fica preocupado, e além dele ter pecado, ele agora planeja também tentar mudar a história. E diz a Bíblia Sagrada que ele manda chamar Urias, e de repente Urias chega, e o interesse de Davi é que Urias fosse para casa para poder deitar-se com Betseba, e aí a pele dele aparentemente seria limpa, o filho seria de Urias. E Urias fala: não vou para casa. E Davi insiste com ele: vai para casa. Ele: não, o povo está na guerra, o povo está guerreando, e nós não recuperamos a arca, eu não posso deitar, eu não posso ir para casa. E de repente então Davi, além de cometer o adultério, ele agora planeja um homicídio. Agora ele planeja tirar a vida de Urias, para que Urias não soubesse que aquele filho que a tua esposa estava esperando era do rei. O que Davi faz? Manda colocar Urias na frente do exército. Para quê? Para ser morto. E isto acontece. Diz a Bíblia Sagrada que agora Davi, ele manda Urias novamente para a batalha, manda Urias novamente para a guerra, e Urias perde
converte a tua vida. Além de cometer um adultério, Davi comete um homicídio também. E olhando para a Bíblia Sagrada, sabe o que eu entendo com isto? A falta de um coração quebrantado vai levar o homem a fazer algumas coisas. Primeiro, perder a sensibilidade com a voz do Espírito Santo. O porquê você está dizendo isso, pregador? Sabe o que Davi fez? Ele deu crédito à voz do homem e não à voz de Deus. 2 Samuel capítulo 11 versículo 1, diz a Bíblia Sagrada: Davi porém ficou em Jerusalém. Sabe o que aconteceu? Por ele ser mais velho, ter cerca de 53 a 55 anos, provavelmente Joabe orientou Davi que ficasse no palácio. E pode ser que Joabe, que era um dos capitões, falou: não precisa o senhor ir, rei, fica aí que nós damos conta do recado. Davi agora, ele não ouve a voz do Espírito Santo, ele já não tem mais ouvido a sensibilidade à voz de Deus, e ele começa a dar crédito à voz do homem. E sabe o que eu entendo com isso? Tem alguém que está dando crédito à voz de um homem e não dando crédito para a palavra de Deus. Tem alguém que está dando crédito para a voz do homem e não está valorizando a palavra de Deus. Por que, pregador? Alguém está dizendo: não precisa mais orar, não precisa mais jejuar, não precisa mais consagrar, não precisa mais se entregar por completo. E aí, uma nova geração tem dito: é verdade, não precisa orar mais 1 hora, não precisa mais orar 2 horas, apenas 10 minutos é o suficiente. Os nossos cultos, a oração era 2 horas, começava às 18 e terminava às 20, depois passou para 1 hora, começava às 19 e terminava às 20, agora está sendo 30 minutos, começa às 19 e termina às 19h30. E eu pergunto: se não ora dentro da igreja, 30 minutos vai orar dentro de casa? Para de dar crédito à voz do homem e dá crédito à palavra. E sabe o que a palavra diz? Orai sem cessar, orai sem cessar, orai sem cessar. Quem ora é sensível à voz do Espírito Santo. E a igreja tem perdido a sensibilidade. A igreja já não tem mais percebido quando o Espírito Santo está falando, e não sabe nem quando é o Espírito Santo e quando é a carne que está falando. Sabe por quê? Já não tem mais sensibilidade da voz de Deus. Coloca a mão sobre o teu coração e diz assim: eu preciso ter sensibilidade com a voz do Espírito Santo. O segundo tópico que eu observo ao meditar essa mensagem: a falta de um coração quebrantado vai levar o homem a querer possuir até o que não está ao seu alcance, até o que não lhe pertence. Davi envia mensageiros para buscar Betseba. Betseba não era de Davi, não pertencia a Davi, mas o coração dele não estava quebrantado, e agora ele quer possuir aquilo que não é dele. E eu entendo que tem muita gente querendo possuir aquilo que não é teu. Infelizmente, os maiores escândalos da atualidade têm vindo dentro da igreja. E eu não estou falando para você se assustar, mas a coisa está tão assim, que frequentemente a gente ouve que fulano casado se relacionou com fulana, fulano se relacionou com ciclano, é o pastor que se relacionou com a obreira, é a obreira que se relacionou com o irmão. Infelizmente a coisa está assim.
Acabou até o glória a Deus, né? O pecado tira o avivamento do meio da igreja. Eu sei que muitos não vão gostar de ouvir essa palavra, mas não tem problema não. Meu compromisso não é com o homem, meu compromisso é com Deus. E se pararam de falar contra o pecado, Deus ainda me orienta a bater firme, que precisa bater firme contra o pecado. Pega o que é teu e não o que é dos outros. Alamanturi minicanda laste, riminica labasturi minicanda lasteriandaraia, asturi minicanda aste. A falta de um